Olá, boa noite. Entrando aqui mais uma vez em mais uma live. Desta vez o assunto interessa a todo mundo. Aliás, todos os assuntos interessam a todo mundo, né? E nós vamos tratar hoje como eu posso. A nossa entrevistada já entrou, a professora Letícia Guide, do campus de Patos de Minas, professora do curso de Engenharia de Alimentos. Vamos aguardar então, a professora já vai aí, tá tranquilo, manda notícia pra gente. Aguardando a professora então, Marilda Siqueira, seja bem-vinda. Vamos lá, aguardando a professora Boa noite. Letícia. Oi, professora, não está aparecendo a sua imagem. Agora vai aparecer. Apareceu? Estamos assim. Boa noite, deixa eu virar aqui. Deixa eu ver se eu Agora consigo deu encaixar. certo. Leonardo, Ricardo, Um Heloísa minutinho. Guide, deve ser sua irmã, né, professora? Heloísa Guide. Minha mãe e meu pai Ah, estão aí prestigiando. vendo? Minha mãe ainda não entrou. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui. Boa Fiz o noite. convite. Boa noite, a professora aceitou e fico muito feliz, né? Porque é uma pessoa que tem propriedade para nos ensinar, né? A ideia veio porque nós estamos num momento em que a dica é não vá tanto ao supermercado, procure aproveitar ao máximo aquilo que você tem em casa. E a gente sabe, eu acredito, né, até que uma série de fatores contribui para que os nossos alimentos conservem mais. Eu acredito que desde o momento que a gente chega no supermercado, a forma de colocar no carrinho, a forma quando chega em casa, então tudo isso a gente vai conversar hoje. Eu acredito que vai ser um bate-papo muito gostoso e quero agradecer mais uma vez então a sua presença aqui, professora. Boa noite, Eliane. Eu que agradeço o convite e a confiança, né? Eu fiquei muito feliz com o convite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Olá, Hugo, tudo bem? Olá, Valquíria, professora. É, eu vou começar fazendo uma pergunta bem básica, né? Até para a gente começar esse nosso bate-papo. É, a partir do momento que esse economizar, que tanto a gente está falando nesse momento, economizar de ir ao supermercado, até em termos de ida, economizar em termos de não comprar tantos produtos para deixar para o outro, para não faltar no estoque, ele deve começar a partir do momento que eu saio de casa, professora? Sim, né? Na verdade, apesar das autoridades estarem falando para a gente não fazer estoques, né? Quando eles falam isso, é estoque grande, né? Não tem necessidade da gente ir ao supermercado e fazer aquela compra gigantesca, né? De 10 pacotes, sei lá, de papel higiênico, enfim, de estoques muito grandes. Mas um estoque planejado, né? Com consciência dentro daquilo que você consome, que você está acostumado a consumir dentro de um período razoável, é importante, né? Até para a gente evitar essas várias idas ao supermercado. Então, começa com o planejamento inicial antes, né? De eu saber o que eu quero cozinhar, o que eu pretendo ter na minha casa, o que eu preciso ter durante um período determinado, né? Até para a gente não comprar coisas desnecessárias, né? E faltar para outras pessoas. E evitar as perdas também, porque principalmente alimento, né? A gente tem muitos alimentos que são perecíveis, né? A gente vai falar um pouquinho disso também. Mas se eu compro de repente uma quantidade enorme de alimento que é perecível e eu não vou ter prazo para consumir isso, né? Então rapidinho isso vai perder, né? Vai gerar desperdício, é dinheiro que eu estou jogando fora, né? Enfim. Então, esse planejamento ele já começa antes da ida ao supermercado, justamente para você colocar no papel o que você precisa, né, não esquecer de nada e fazer aquela ida ao supermercado ser a mais produtiva possível, né? Que você tenha depois, por um período
né, razoável aí o que você vai precisar. Professora, a lista, então, seria uma ferramenta bacana para que eu compre apenas o necessário? Sim, na verdade isso já vale para a nossa vida fora a pandemia, né? A Sim. gente, quando vai ao supermercado sem lista, na maior parte das vezes a gente acaba comprando coisas que a gente não precisa, né? Coisas que são supérfluas, vamos dizer assim. Então a gente se distrai muito no supermercado, né? Porque a função da embalagem, né, é justamente vender o produto e nos chamar atenção. Então, às vezes você vai ao supermercado e vê algum produto ali que te chama atenção, você nem precisaria dele, mas você acaba comprando. Então, pensando em economia, o ideal é a gente ter a lista, né? Não só em termos de economizar, de não comprar coisa que eu não preciso, mas em relação às quantidades também que eu vou precisar, né? Professora, que produtos eu devo dar prioridade neste momento? Olá, Aldeni, boa noite. É, Obrigada pela participação. na verdade, assim, a gente tem que pensar duas coisas, né? No primeiro ponto, a questão nutricional, né? Então, o que eu preciso em termos nutricionais para me manter, né, saudável durante esse período, né? A gente está ficando em casa, muitas vezes sedentário também, né? Muitas pessoas estão deixando de fazer atividade ao ar livre, atividade física, né? Então, eu preciso pensar do ponto de vista nutricional, o que que eu preciso, né, para me nutrir, né, de forma adequada, de forma saudável, até para a gente não ganhar em termos de peso, né, nesse momento, já que a gente não está praticando tanta atividade física assim. Em termos de nutriente, né, então o que que vai me trazer nutriente aí de proteína, de carboidrato, lipídios, né, as gorduras boas, fibra, principalmente vitamina e mineral, né, que são substâncias que vão nos trazer, vão nos ajudar também, principalmente na nossa saúde, a prevenir alguns tipos de doenças. Então, o primeiro ponto, a gente precisa pensar nessa questão, né, da nutrição. Fora isso, é a gente pensar realmente em produtos que tenham um prazo, às vezes, de validade um pouquinho maior, né, que tenham uma durabilidade um pouco maior, para que eu consiga ter isso em casa por um tempo um pouquinho mais prolongado. Ou, né, no caso de fruta e hortaliça, a gente vai falar disso, como manter isso por mais tempo? Porque são produtos importantes a gente ter na nossa alimentação. E aí a gente deixar de comprar e de consumir não é interessante. Então, que formas eu tenho em casa que eu posso fazer com que esses produtos durem por mais tempo, né? Por exemplo, professora, hoje eu fui ao supermercado, tive que ir, tem que ser tudo muito rápido, e a gente chega no supermercado, olha para o outro, parece que o outro está contaminado, o outro olha para você, parece que está contaminado, está ficando aquele ambiente A pesado. sensação é E aí, eu a gente não olhei quer ficar perto de ninguém. assim, eu olhei uma Né? série de produtos lá, olhava a plaquinha, isso não, eu já fui delimitando, isso não. Por exemplo, o quilo do tomate estava R$ 6,90. E aí, o que que eu fiz? Eu fui atrás daqueles que estavam R$ 1,90, né? Entreguei as compras para minha mãe, falei, mãe, comprei o que estava de R$ 1,90. Beterraba, abóbora, batata doce. Não sei nem se eu comprei só produtos de um determinado grupo, né? Nem sei, porque na hora Uhum. eu fui pelo preço, pela Na hora pressa, foi no susto, né? né? Foi pelo preço e pela pressa. Então, o que que eu devo fazer nesse momento? Quando eu vou escolher um produto, a senhora já colocou que tem que percebeu o que que eu estou comprando de saudável, né? Que pontos seriam interessantes eu observar na hora de fazer, de comprar esse produto, sendo ele perecível e não perecível? Primeira coisa, né, que a gente, como consumidor, precisa começar a criar o hábito de observar é ler o rótulo, né? Quando é um produto industrializado, né, que tem embalagem, que tem rótulo, é a gente começar a criar esse hábito de ler o rótulo, porque nós, como consumidores, a gente não tem tanto esse hábito, né? A maioria das pessoas. Então chega, pega aquilo que te chamou mais atenção, às vezes pela cor, né? Por algum motivo, ou porque acha que vai ser gostoso, mas não tem o hábito de ler o rótulo. Né? Então, no rótulo, a gente tem várias informações que são importantes, né, em relação a isso. Então, vai ter, além da data de validade, que é uma informação importante, né,
Principalmente porque se eu estou comprando um produto para estocar por um tempinho um pouquinho maior, eu preciso saber se esse prazo de validade vai me atender ou não, né? Além disso, no rótulo vão vir as informações de conservação. Então, se é um produto refrigerado, por exemplo, né, observar se esse produto lá na gôndola do supermercado, ele realmente está refrigerado. Porque muitas vezes a gente chega no supermercado, infelizmente ainda tem supermercados que desligam o freezer à noite, né, para economizar energia. Então, se eu estou comprando um produto que é refrigerado, né, eu vou chegar lá na gôndola e observar, ele realmente está refrigerado, ele está frio, né, ele está na temperatura que ele tinha que estar. Porque, vamos dar um exemplo de peixe, por exemplo, né, um peixe congelado que seja. Peixe é um produto que estraga muito fácil, né, então se ele descongelar, e aí você chega em casa e congela novamente, né? E quando você descongelar isso de novo, principalmente se for temperatura ambiente em cima da pia, né? Dá a chance de micro-organismo ali crescer e se desenvolver. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Você vai comprar um produto refrigerado, né? Ou congelado, observar se realmente ele está dentro dessas temperaturas lá no supermercado, né? Para começar. Você vai comprar fruta, por exemplo, e hortaliça, né? Observar se elas estão íntegras, né? Se a fruta não está com nenhum amassado, nenhuma que a gente chama de injúria, né? Que é quando às vezes ele sofreu um amassado ou um corte, porque isso acelera também a degradação do alimento. Então, às vezes você comprar uma fruta que já está amassada, né? Ela vai estragar muito mais rápido na sua casa. Então, né? Fruta que está indo para o lixo, às vezes depois, né? Se forem produtos mais secos, né, tipo farinha, macarrão, essas outras coisas, são produtos que não estragam tanto, né, os grãos, eles são não perecíveis, né, que a gente fala. Por que não perecível? Porque eles têm um teor de umidade menor, né, então essa questão do perecível não perecível, né, quando é perecível é porque normalmente tem um teor de água muito elevado, né, um teor de umidade alto. Então, ali propicia a crescer bactéria, fungo, né, micro-organismos e enzimas que atuam ali também que vão acelerar essa degradação. Interessante, Então, eu não sabia essa diferença. A senhora colocou aí, só cortando para que eu não me esqueça, muitas vezes a gente tira a carne e deixa fora para descongelar. É errado isso, professora? não é que é errado, né? Mas a chance da gente. Porque assim, o descongelamento de alimentos ele é muito mais demorado que o congelamento. Então, quando a gente congela uma peça de carne, por exemplo, né? E na hora que vai descongelar, a gente deixa ela em cima da bancada, ela vai demorar um tempo longo para descongelar. Então começa a formar aquela camadinha de água, né? Por fora, que a gente começa a descongelar pela parte externa, né? E dentro ainda está congelado. Então, como esse período é longo e eu começo a ter água livre ali em cima, né? Que já descongelou, isso está na temperatura ambiente, que é a temperatura que a maioria das bactérias que causam doenças, elas gostam, né? Para proliferar. Eu vou dar tempo suficiente para que se tiver uma bactéria ali que é patogênica, que causa doença, ela crescer e se desenvolver e aí poder, então, contaminar esse alimento. Então, o ideal é a gente descongelar ou tira um dia antes e deixa dentro da geladeira, porque aí ele vai descongelar de forma lenta e sob uma temperatura menor, evitando assim esse crescimento de micro-organismos. Ou a gente pode usar um micro-ondas, por exemplo, para acelerar o descongelamento também, que são as duas formas mais indicadas. Para descongelar, né, professor? Interessante. Um abraço para o Alisson, para a Ana Maria, para a Cida, as pessoas que estão aqui. A Aline, minha prima lá de São Paulo, a gente tem pessoas assim do Brasil todo aqui, tá, professora? Ah, que legal, bem-vindo. É legal, né? As redes sociais permitem isso. Tem uma prima minha do Recife que está assistindo, tem uma amiga minha do Rio Grande do Norte que está assistindo, a minha prima, uma amiga minha do Pernambuco também, é o Endi, o Alisson, um grande amigo também, a minha prima de São Paulo, a Aline, isso é bacana, isso é muito legal. É bacana. Minha família também está toda em Belo Horizonte. Só eu que estou por aqui. Neilton está mandando um oi para a Letícia também. Neilton. Muito É legal. colega meu aqui na UF.
O fato, então a senhora estava colocando, eu até interrompi para essa questão do descongelamento, então o básico é isso, olhar a embalagem, ver o rótulo, olhar a data de vencimento, olhar os produtos que são refrigerados para ver se eles estão íntegros, né? Isso. Frutas para ver se não tem algum amassadinho, né? E até às vezes fungo, né? Tem às vezes que a gente vai comprar fruta ou vegetal que já está deteriorando, né? Já tem fungo, a gente consegue ver visivelmente ali, né? Então, Sim. ficar atento a isso. No caso dos grãos que eu estava falando, muitas vezes o problema maior é inseto, né? A gente vê que às vezes dá caruncho, né? Dá para ver visualmente às vezes alguma coisinha. Então é mais esse cuidado em relação aos grãos e farinhas, porque eles não estragam, né, assim com facilidade, porque tem pouquíssima água ali, né? Então Uhum. eles são mais tranquilos. É mais em relação a isso mesmo. Professora, existe, eu tenho que ter um certo cuidado também a hora que eu pego o produto ou no refrigerador, na gôndola e coloco no carrinho? Isso também tem que ter um certo cuidado? Não necessariamente na hora de pegar, apesar que agora com essa história da pandemia a gente está tendo mais cuidado em pegar, né, pela questão da contaminação das mãos, né? Mas em relação aos refrigerados, o que a gente recomenda é que a gente sempre deixe eles por último na hora da compra. Né? Uhum. Então eu vou fazer toda a minha compra, né, de produto de limpeza, de alimento, de, enfim, de tudo. E no final eu vou na parte dos frios, né? Justamente porque às vezes a gente demora no supermercado, né? Agora com o coronavírus a gente está tentando ir rápido e ficar o menos possível, no mínimo de tempo possível, né? Mas muitas vezes, né, a gente vai para o mercado e fica lá um tempão, né? E passeia, para conversar com alguém, ainda mais aqui no interior a gente sempre encontra alguém, né? Enfim. Mas o recomendado, então, é no final de tudo você ir na parte dos frios, porque daí você já pega o que está congelado, o que está refrigerado, e ele vai ficar menos tempo possível fora da temperatura adequada. Então, eu já vou para a fila, pago, vou direto para casa e já coloco, né? Depois da higienização, já coloco isso na geladeira ou no congelador, né? Para que ele não tenha tempo de descongelar, porque senão cai naquela história que eu falei, né? Então, às vezes você compra um produto congelado e chega em casa ele já está descongelado. Eu fiz Sim. compra esses dias, aqui em Patos a gente tem muito supermercado que está entregando em casa, né? E aí eu fiz compra, pedi algumas coisas congeladas, chegou aqui tudo descongelado. Né? Nossa. Então é complicado, né? Assim, a gente quer tentar não evitar de ir ao supermercado, mas essa parte dos congelados não está chegando legal, pelo menos aqui. Então, quando a gente estiver no supermercado, a gente já tem essa consciência de deixar por último, né? Para que fique o menor tempo possível realmente fora da temperatura adequada, né? Mandar um beijo para a Carla, o professor Armindo Quilis, nosso pró-reitor de graduação, está nos assistindo. Um abraço, professor. Obrigada pela Legal. audiência. Professora Letícia está dando uma aula aqui de como conservar os alimentos nesta época, né? Que a gente tem que economizar muito e ter esse cuidado para o supermercado. A minha mãe está perguntando, professora, no caso do ovo, como a gente faz? Isso eu Então, o acredito. ovo, Ah, pode falar. eu Pode não sei falar, se é para Eliane. armazenar, para limpar. Que cuidado com o ovo ali. Para armazenar, a gente vai colocar na geladeira. O que que acontece com o ovo, né? Muita gente lava o ovo, né? Isso é um hábito, às vezes, que foi criado, né? Às vezes porque vem com o resto de fezes, né? Enfim, às vezes tem ovo. Os de granja geralmente vêm mais limpos, né? Mas se for um ovo, às vezes caipira, enfim, às vezes vem um pouquinho mais sujo. Não é recomendado que a gente lave o ovo, deixe ele, por exemplo, né, em água, lave e depois guarde isso para ficar guardado por muito tempo. Por quê? O ovo ele tem uma película protetora ao redor da casca, que é uma película, a gente não enxerga, né, mas ela permite a passagem de ar, né, porque pensando que o ovo ele vai gerar uma vida, né, se ele for fecundado. Então, para ter essa troca gasosa para o pintinho, no caso, né, então permite essa passagem de ar, só que essa película ela não permite a entrada de micro-organismo. A partir do momento que eu lavo o ovo, né, se eu esfrego ali, ou se eu lavo, coloco numa solução, enfim,
eu posso romper essa película. E aí, se a gente tiver algum micro-organismo fora, e o problema do ovo é a salmonela, né? Que é o Sim. maior, o grande causador de doença é associado ao ovo, é a salmonela que causa salmonelose, né? Que é uma doença gastrointestinal grave, né? Dependendo da situação. Então, na partir do momento que eu tiro essa película ou que eu rompo essa película, eu posso permitir a entrada da salmonela, por exemplo, para dentro do ovo, né? Sei. E aí a gente vai ter um problema mais grave. Então, não é recomendada essa lavagem do ovo. O que que a gente pode fazer? Né? De preferência, tentar comprar esse ovo que já vem embaladinho do supermercado, né? Que vem nas bandejinhas com o plástico por fora, porque aí na hora que chegar na sua casa você vai higienizar o plástico todo, né? Eu vou falar disso ainda também. E aí daí a gente tira os ovos lá de dentro e põe numa vasilhinha, né? Tem, tem geladeira que tem aquela bandejinha de porta-ovos, né? Não é interessante ela ficar na porta da geladeira, muitas delas vêm na porta, né? Porque a gente fica movimentando e rompe, né, uma película que a gente tem dentro que segura a gema direitinho lá dentro. Ah, Então, se inclusive deteriora uma o ovo mais pergunta é rápido. essa. A Wendy fez essa pergunta. Coloco na porta da geladeira? Então, não. Não. E engraçado que várias empresas, hoje já mudou, porque hoje ela vem solta, mas antigamente ela vinha fixa na porta, Na né, da porta. A geladeira. minha é na porta. Mas a minha, ela vem uma bandejinha, assim, com alça. Você Sim. pode pôr ela onde você quiser, né? Uhum. Mas o ideal é que não fique na porta por causa dessa movimentação. Uhum. Então, põe na mão numa bandejinha, eu tô colocando até num potinho de sorvete, porque ele é maior e cabe mais ovo, e coloca em qualquer local ali dentro da geladeira, tá? Professora, ah, ah, o Então aí a Alisson, gente só toma esse cuidado. tá, o Pode Alisson falar. perguntou agora, seria ideal quando eu vou ao supermercado eu levar uma caixinha, a caixa térmica para colocar os produtos refrigerados até chegar em casa. Se ele tiver essa oportunidade, essa possibilidade, é interessante que leve, né? Hum, Principalmente se às vezes o supermercado é longe da casa dele, né? Quem mora em cidade grande, às vezes que se desloca para um supermercado maior ou não, sim. ou se ele dali ele vai demorar a voltar para casa, é interessante se ele tiver, né? Vai preservar por mais tempo ali, né? Uhum. Refrigerado. A Aline está falando que essa informação de lavar o ovo foi muito interessante, porque ela estava lavando principalmente nesse período agora, em função da pandemia, que estava lavando. Então, aí a recomendação da professora é não lavar, né? Não, Comprar até porque o embalagem ovo, gente, fechadinha, né? tenta Uhum. comprar esses de granja, pelo menos por enquanto, que ele vem mais limpo, né? E Sim, na embalagem mesmo fechadinho. E assim, o ovo a gente não, a gente tem a recomendação também de não consumi-lo cru, né? sim, Então, justamente por causa do problema da salmonelose. sim. Então, de toda forma, ou você vai cozinhar o ovo, por exemplo, em água fervente, e aí ali, mesmo que tiver algum micro-organismo por fora, né, externo, também vai matar, né, a própria água fervente ali, o tempo de cozimento é longo, né, então vai eliminar essa bactéria. Ou se você for fazer frito, né, mesmo na hora de quebrar, vai fritar. Então, assim, o ideal é que a gente realmente não consuma o ovo cru, né, até para evitar o problema da salmonela. E aí também já evita, né, qualquer problema também do vírus, se fosse o caso, né. Queria mandar um beijo aqui para Marina, que está lá em Portugal, está nos acompanhando, a Andressa Franco. Andressa, obrigada aí pela participação. Professora, quando eu chego em casa, como que eu devo higienizar as frutas, legumes, verduras? Então, fruta, né, verdura, aí tem, na verdade, fruta, legume e hortaliça, né, os folhosos. A primeira coisa a gente vai chegar, o primeiro cuidado que eu falo que a gente tem que ter antes da gente pensar na higienização realmente dos produtos é com a nossa casa, né? Então, muita gente tem costume de chegar com a sacola do supermercado, colocar em cima da pia, né, em cima do Sim, fogão, nesses locais onde a gente usa para cozinhar. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter né, o que for possível, já tirar das sacolas antes de entrar para dentro da cozinha, né? Se for, você mora em casa, tira lá na garagem, já tenta fazer essa higienização dos pacotes que forem lá fora, ou na área de serviço, né? Mas evitar de levar isso para dentro da cozinha.
Porque a gente tem o que a gente chama, né, de contaminação cruzada. O que é essa contaminação cruzada? Vamos falar do vírus mesmo, né? Do Covid-19. Suponhamos que você chegou, alguém espirrou lá em cima de algum produto que você trouxe do supermercado, e ele contaminou a superfície, né? O vírus, gente, diferente da bactéria, ele não prolifera sobre uma superfície, por exemplo, né, no alimento. Só que a superfície, né, o alimento, no caso, eles vão ser carreadores do vírus. Então, ele não vai crescer e se desenvolver, mas uma vez que ele está ali presente na superfície, né, entrou em contato, por exemplo, com a sua mão, ele vai transferir, né? Então, se eu chego com a embalagem suja, né, ou contaminada do supermercado, coloco em cima da pia onde eu cozinho, eu posso transferir, né, micro-organismos, não só o vírus, bactérias, outros micro-organismos que estão presentes ali, para a pia, né? E aí depois eu esqueço de limpar essa pia, vou cozinhar, coloco um alimento ali em cima, e aí eu transfiro esses micro-organismos para o outro alimento. Isso a gente chama de contaminação cruzada, né? O micro-organismo ele não estava no alimento que você processou ali naquele momento, mas ele veio da superfície suja, né? Então, a gente precisa primeiro tomar esse cuidado quando a gente chegar com compra, né? Não colocar em cima da pia, do fogão, da cozinha, higienizar isso tudo antes de levar para a cozinha, né? Para que a gente evite ao máximo essa contaminação cruzada. E aí, pensando em fruta, né? Legume e folhosos, a gente vai higienizar isso com o hipoclorito de sódio ou água sanitária, né? Que a gente usa em casa. Alguns cuidados que a gente precisa ter com essa água sanitária. Não são todas águas sanitárias que tem no mercado que a gente pode usar para alimentos. Né? Algumas vêm com alvejante, por exemplo, que não é um produto que a gente deve ingerir, então não é um produto que é ideal de entrar em contato com o alimento. Né? Então, na hora de escolher a água sanitária, a gente olhar o rótulo, né? Ver se ela é aprovada pelo Ministério desculpa, da Saúde, né? Se ela foi aprovada para uso em alimentos. Então, normalmente, no modo de uso, vem escrito as formas de diluição para você usar. Né? Então, normalmente, quando ela é para alimento, vai vir no modo de uso lá, por exemplo, a diluição para higienização de frutas, vegetais, enfim, de alimentos. Então, dá uma olhadinha no rótulo e vê se essa água sanitária é apropriada para alimentos, tá? Porque algumas não são. E normalmente a concentração de cloro, né, ativo nessa água sanitária, ela varia de 2 a 2,5%, mais ou menos. Então, também ficar atento a isso. E aí a gente vai fazer uma diluição dessa água sanitária, a gente não vai usar ela pura, né? Então a gente usa geralmente uma colher de sopa para 1 litro de água. E aí lembrando que essa água tem que ser potável, né? Uma água limpa, né? Se você não tiver acesso direto à água potável, né, da torneira, né, tratada, daí pelo menos ferver essa água, né, por um tempo para a gente eliminar aí qualquer micro-organismo. Então, a gente vai fazer essa diluição, né, de 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. E aí a gente vai colocar esses alimentos, então, esses vegetais, né, as frutas, submersos, né, de molho nessa água. O ideal, principalmente se for folhosos, que vem com, às vezes, resíduo de terra, né, vem um pouquinho mais sujo, a gente passar uma água primeiro neles para tirar essa terra, né, tirar essas sujidades mais grosseiras, e aí a gente coloca de molho. E aí a gente deixa por 15 minutos de molho na água sanitária, né, diluída, tira, seca, né, aí, por exemplo, fruta, às vezes é mais fácil, né, a gente pode só, por exemplo, estende uma toalha ou põe num escorredor de panela, o que você achar de vasilha, né, para deixar secar. Ou seca com papel toalha, quem tiver paciência, né? Dependendo do que der para secar. E os folhosos a gente tem aquele, nem todo mundo tem, né? Mas tem aquela centrífuga, né? De secar a salada. Né? Quem tem em casa pode usar também. Sim. Então, depois que tirou da água sanitária, a gente vai enxaguar, né? Com água normal, água potável, sem cloro, para tirar o resíduo do cloro todo. Então, aí enxaguar todos, tá? E a gente vai secar. E aí, essa forma de secar pode ser dessas formas. Ou eu deixo numa bancada, né, limpa, né? Ou sobre um pano limpo. Ou eu posso fazer, então, a centrifugação no seca-salada para
Para as folhas, principalmente, isso é muito bom. E daí seca mais rápido, né? Pra gente poder guardar. Sim. E aí, depois de secar, é guardar, né? Na geladeira. E a gente vai para esse outro passo. Tem que guardar numa Pode vasilha falar. tampada, professora? A fruta depende, né? Assim, de como que você quer guardar isso dentro da sua geladeira. Se for uma coisa que você vai já, depois desse processo, já usar direto para consumo, né? Sem passar por um processo de higienização de novo, interessante é você guardar em alguma, ou num saquinho, né? Tem esses saquinhos de congelar que vende o rolo, né? Sim, sim. Ele vem limpinho, você pode guardar dentro de um saquinho desse limpinho, ou numa vasilha, né? Porque às vezes a gente jogar tudo fora de sacola dentro da geladeira, né? A não ser que sua geladeira também esteja muito bem limpinha, né? Você mantém ela muito limpa, você pode acabar contaminando de novo, né? E aí, então, é interessante se você puder pôr no saquinho limpinho ou numa vasilha, né? De alguma forma Professora, desse tipo. a Aline perguntou, se eu não tiver água sanitária, eu posso lavar com detergente neutro? O ideal. Ah, inclusive foi bom ela perguntar disso, porque eu queria falar de outra coisa que muita gente faz. É lavar a fruta, verdura, essas coisas com vinagre. Tá? Vinagre, bicarbonato, nenhum dos dois eles têm ação efetiva para eliminação de bactéria, né, e de vírus, né, e de micro-organismos em geral. Uhum. Então, criou-se um mito, né, ao redor do vinagre, que ele é um excelente bactericida, mas ele não é, né? Então, ele não tem essa eficácia que o cloro tem, né? Então, o ideal seria lavar realmente com água sanitária. Caso você não tenha, né, água e sabão, para muita coisa funciona. Para frutas e hortaliças, nem sempre essa lavagem vai ser tão efetiva a ponto de conseguir eliminar 100%. Então, o ideal que garantiria mais mesmo seria a imersão no hipoclorito, né? Na água sanitária mesmo. Uhum. Professora, como que eu lavo a banana? A banana também eu misturo nessa água com hiproclorito? Hipoclorito, com cloro, né? Pode, não tem problema nenhum, não. Não? Não acelera não, a deterioração. Olha, uma coisa que eu vi na internet e fiquei muito curiosa. Colocaram uma banana na fruteira e colocaram uma com papel alumínio naquela partezinha dela. E ela durou mais do que a outra que não tinha papel alumínio ali em cima. Isso é verdade? Só em cima, Sim, só no biquinho dela? é. Bom, a questão da banana e algumas outras frutas, como abacate, por exemplo, o próprio mamão, eles produzem uma substância que chama etileno, né? Que é o responsável pelo processo de maturação desses frutos. Então, o etileno é como se fosse um hormônio, só que vegetal, né? A gente chama de fito-hormônio. Ele que vai induzir o processo de maturação do fruto. Então, a banana, por si só, ela produz etileno, né? Teoricamente, por exemplo, se você quer acelerar o amadurecimento de um outro fruto, você pode colocar a banana junto ou próximo, né? Às vezes o povo põe até dentro de um saquinho e fecha para poder confinar esse etileno ali dentro e acelerar esse amadurecimento. Sei. Por outro lado, né, se você conseguir de alguma forma impedir com que esse etileno entre em contato com outras frutas, né, ele vai desacelerar o processo. Só, eu não, na minha cabeça eu não consigo entender porque só no cabinho evitaria. Honestamente, não sei te responder se isso Eu é. vou fazer essa Eu acho experiência que e é depois mito, eu falar. vou até pesquisar e fazer essa experiência. Mas não faz muito sentido do ponto de vista do processo de amadurecimento. Ela vai continuar produzindo etileno, mas ela produz nela toda, né? Assim, não é só no cabinho, né? Então, Uhum. não sei de onde que veio, mas eu vou até procurar saber. Eu vi. Professor, olha só. Como que eu faço para higienizar esses alimentos que já vêm embalados? Por exemplo, uma caixinha de gelatina, o arroz que vem no saco plástico, feijão, o açúcar.
Como higienizar? Eu devo higienizar também? Deve também. Eu falo que hoje, como a gente está com essa preocupação maior, eu até brinco esses dias, hoje mesmo estava falando com uma amiga, né? O dia que a compra chega, dá até uma preguiça, dá vontade de sentar e falar, ai meu Deus, se a manhã inteira limpando. Porque é isso, a gente tem que limpar tudo. Na verdade, isso tinha que ser um hábito nosso constante, né? Não só agora, nesse período de pandemia, mas supermercado é um local muito sujo. Apesar da gente não ver, né? Porque na maioria deles, muitos deles, nem todos, né? Mantém a parte onde a gente circula ali muito arrumadinho, muito limpinha, né? Mas a parte de estoque deles, eu sei porque minha irmã também minha irmã arquiteta, ela já fez projetos, mercados, né? E ela já ficou em contato também com essa realidade. É muito sujo, né? Assim, alimento atrai, né? Inseto, roedores principalmente. Então, É. existe um outro problema que é a leptospirose, né? Transferida também transmitida pela urina do rato. Então, a gente já tinha que ter esse hábito de chegar em casa e lavar tudo, na verdade. Só que a gente sempre foi um pouco negligente, né? Então, hoje a gente está um pouco mais atento, né? E aí, em relação à embalagem, caixinhas, plásticos, essas coisas, por que que a gente tem que limpar, né? O vírus, se ele estiver presente ali na superfície, ele vai sobreviver por um determinado período de tempo, né? Não é para sempre, mas no plástico, se eu não me engano, são até 72 horas que ele consegue sobreviver, né? No papelão, né? No papel, eu acho que são 24 horas. No inox são 3 dias, né? Então, se eu, por exemplo, contamino meu fogão de inox, minha bancada de inox, o vírus pode ficar ali até 3 dias, né? Então, é importante que a gente limpe essas embalagens também, né? Então, como limpar? Né? A gente pode ter em casa, caso você tenha em casa, né, o álcool 70, que é o líquido, não precisa ser o álcool em gel, tá? Pode ser aquele líquido mesmo, álcool 70. Pode pôr no Sim. borrifador, pode virar um pouquinho num pano ou num papel toalha e passar por fora, principalmente do plástico, as caixinhas cartonadas, que são aquelas mais durinhas, também dá para fazer isso, não estraga, então você pode passar mesmo com pano, né, ou com papel toalha esse álcool. No caso de embalagem de papel mais fina, tipo essa que vem às vezes do saco de farinha de trigo, que é um papel Sim. mais fininho, Sim. essa não é legal a gente borrifar o álcool líquido, porque ela molha mesmo, né? Então, nesse caso, a gente não tem muito o que fazer, né? Aí, o que que eu recomendo? Que a gente não pode molhar, né? Então, não daria para borrifar o álcool nem molhar com água, né? Enfim. O que eu tô fazendo aqui em casa, né? Que eu acho que eu recomendaria também para as pessoas. Nesse caso da embalagem de papel fininho, né? Que molha, pega esse produto, deixa ele num cantinho, né? Fora da cozinha e deixa ele lá 1, 2 dias, né? Para dar o Sim. tempo do vírus morrer. Porque no papel o vírus não dura muito tempo, ele não consegue sobreviver com muito tempo. Entendi. Então, deixa ali uns 2 dias antes de entrar com isso para sua cozinha, antes de guardar no armário, né? E depois você guarda. E aí, ideal, às vezes, você até, por exemplo, se for uma farinha, um grão, né? Se você tiver um pote plástico, já vira nesse pote bem fechadinho e já guarda, tira a embalagem e joga fora, né? Ok. Para não guardar a embalagem, se for o caso. Veio uma pergunta aqui, professora, e outra curiosidade que eu tenho. O fermento, a primeira, o fermento em pó, eu guardo dentro da geladeira ou fora? Outra pergunta que veio aqui. O arroz, antes de eu fazer, eu tenho que lavar ele? Porque muitas pessoas não lavam antes de fazer o arroz. Ou, em relação ao fermento, você fala o fermento em pó, tipo pó royal? Sim, Ou o sim. químico? É, o fermento, Não exato. precisa, coloca. Não, Na não precisa geladeira. guardar na geladeira, não. Não. Ah, O único fermento que é interessante a gente pôr na geladeira, e ele já vem até refrigerado, né? É o biológico que vem tipo em sim. tablete, né? Que Sim, já vi. ele tem que manter refrigerado. O biológico seco que vem, que é tipo um sachêzinho, que ele é são uns grãozinhos assim, né? Sequinhos. Sim. Ele não precisa também na geladeira, nem o pó royal também não precisa, não, né? O fermento químico. Uhum. A outra pergunta é o Sobre o arroz, né? arroz. Porque muita gente compra o arroz, coloca,
na vasilha, né? E na hora de fazer o arroz, não lava. É necessário Uhum. lavar? A pergunta foi Em essa. Ou termos não? de contaminação, a gente não vai. Na hora da gente fazer o processo de cozimento do arroz, a gente vai usar água fervente, isso vai ficar ali um tempo, né? Normalmente pelo menos uns 10 minutos. Então, esse tempo geralmente já vai ser suficiente para eliminar a contaminação, né, superficial que teria ali no arroz. Então, em relação à contaminação, não seria um problema, né? Eu poderia usar sem lavar. Muita gente lava porque o arroz ele tem muito amido, né? Então, não Sim. sei se já observaram, mas quando você lava o arroz sai uma água bem branquinha, né? A Sim. Gabriela aqui tá dando oi, o pessoal É, do PET aqui de do PET casa, também, engenharia. nossos alunos aqui. Sim. Então, sai uma água bem branquinha, que isso é amido, né? Então, a gente tirando um pouco desse amido, não sei se já tiveram experiência, mas quando você cozinha um arroz sem lavar, muitas vezes ele transborda da panela e até escorre por causa do amido mesmo, tá? Então, esse é amido que ele vai soltando. Então, lavar acaba que ajuda a retirar um pouco do excesso de amido, né? E melhora um pouco nesse sentido. Mas em termos de contaminação, não seria um grande problema não lavar, né? Porque a gente teria esse processo de cozimento depois. Sim. Professora, a senhora já falou da questão do rótulo. É interessante, então, eu ler todo o rótulo de embalagem, conhecer um pouco mais do produto, a forma de armazenar, a forma de utilizar, até porque isso é lei, né? As embalagens, elas são todas feitas obedecendo padrões, não é? Do próprio Sim, a Ministério da gente tem Agropecuária, não é? isso. A gente tem no Brasil, né, a legislação de alimentos industrializados que obriga a rotulagem. A gente tem algumas informações obrigatórias que tem que constar no rótulo. Né? Entre elas, lista de ingrediente, tabela nutricional, que é a que vai te falar as quantidades, né, que tem de cada nutriente naquele alimento, a forma de armazenamento, quem que produziu, né? Então, tem algumas informações que são obrigatórias, tem que estar no rótulo do produto. Então, é extremamente importante a gente começar a criar o hábito de fazer essa leitura realmente, porque não só do ponto de vista nutricional, né? Para eu, por exemplo, saber que tipo de ingrediente eu tenho ali, né? Então, o que eu estou colocando, né, para dentro do meu corpo? Porque em alimento industrializado a gente tem N variações, né? N formulações que variam de empresa para empresa. Então, o que eu estou escolhendo para me alimentar? Então, esse é o primeiro ponto. Você só vai descobrir isso na hora que você olhar lá no rótulo e ver a lista de ingredientes, né? E além disso, né, a gente realmente começar a ver questão de data de validade, porque muitas vezes a gente compra produto perto de vencer, às vezes até vencido, sem saber, né? Sim, Porque uma coisa é você exatamente. ver, hoje em dia os supermercados eles estão fazendo aquelas sessões, alguns, né, estão colocando aquelas sessões de alimentos perto Perto de da vencer e validade. aí fazem uma promoção, mas eles colocam, né, chamando atenção que está vencendo, enfim. Sim, E isso é interessante, porque às vezes, até para a gente diminuir desperdício, né, gente? Porque se a gente deixa esses alimentos vencerem, isso vai, né, muitas vezes para o lixo, né? sim. Então, não tem problema nenhum você comprar o alimento sabendo que ele vai vencer, né? Mas aí você já se planeja para consumir aquele alimento, né, Até dentro o daquele período. período ali. Uhum. Mas outra coisa é você comprar sem saber, né? Então você compra sem ter olhado a validade, ele está vencendo daqui 3 dias, você, né? Vamos supor que é um enlatado. E aí você guarda aquilo ali no armário e esquece, né? Você vai usar, sei lá, daqui quanto tempo. Então, quando você Sim, for usar, aquilo já venceu há muito tempo. E aí é dinheiro que também está indo embora, né? Você jogar sim. fora e é desperdício. Tá? Então é Professora, importante a gente começar a criar esse hábito. eu ia perguntar com essa questão de validade. Uma vez eu estava no supermercado e tinha um Danone que estava vencendo naquele dia. Aí uma pessoa falou assim para mim, e se... Não, o próprio funcionário que estava repondo falou assim, não, a gente faz muito curso aqui que esses alimentos, eles duram 3 dias para frente, pode levar, pode levar. Então, isso é mentira, realmente venceu o dia 15 de abril, dia 15 de abril, eu tenho que descartar porque as propriedades deles são alteradas, é isso?
Não, na verdade não é que é mentira, não. O que que acontece com prazo de validade? As indústrias, elas fazem um estudo que a gente chama de vida de prateleira dos alimentos, Ah, né? O que que é esse estudo? Eles vão simular a condição que o alimento vai ficar, o alimento já embalado, na embalagem que ele vai para o mercado, e eles vão manter isso na indústria, né? Sob as condições indicadas de armazenamento ah, durante um período e vão observando que alteração que eu tive durante aquele período. Né? Mudou alguma propriedade sensorial, cheiro, né? Aroma, sabor, textura, ou cresceu algum micro-organismo, né, nesse período. Então, até quantos dias ele consegue ficar, né, ainda aceitável para o consumidor do ponto de vista sensorial e do ponto de vista de segurança mesmo alimentar. Então, uhum, eles fazem essa estimativa, que é chamada vida de prateleira, que é o que dá origem para a data de validade. Só que, geralmente, até para se resguardar, a empresa ela não vai colocar prazo de validade exatamente certinho. Suponhamos que, sei lá, eram 15 dias o prazo de validade que deu na vida de prateleira. Geralmente ele vai pôr um pouco menos, né? Por ah, quê? tá. Para não correr o risco de chegar lá no limiar e desenvolver. A conexão está travando, vamos aguardar um pouquinho. Esse horário no Instagram, né? São muitas lives e aí travou um pouquinho. Causar algum problema para o consumidor. Então, ele prefere colocar o prazo um pouquinho mais curto, né? A indústria acaba colocando um pouquinho antes para poder se resguardar, ter um limite aí para ela não correr esse risco. Então, assim, não é que venceu hoje, eu não posso comer amanhã, por exemplo. Né? Porque na maioria das vezes ele ainda vai estar viável. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado, né? Voltando na história do perecível ou não perecível, né? Se eu estou pensando em consumir uma carne, um produto derivado de carne, né? Presunto, apresentado, esses produtos derivados de carne, leite, derivados, que são produtos mais perecíveis, né? E que tem maior chance de contaminação, eu tenho que ficar um pouco mais pé atrás, né? Lógico, eu não venceu hoje, amanhã eu consumo. Se você observar que ele está ok, né, visualmente falando, apesar disso não garantir 100%, porque muito micro-organismo que causa doença, ele não causa nenhuma alteração visível no alimento, tá? A gente não consegue saber por isso. Mas, assim, Sim. num dia seguinte ainda tá ok, né? Às vezes 2 dias. Mas agora eu começar a deixar esse prazo já muito longo, né? Ah, venceu tem uma semana, tem 15 dias, aí já não é tão recomendável. Agora, Sim. produtos, né, tipo grãos, macarrão, esses produtos secos, né, a gente já tem um risco muito menor associado de ter algum micro-organismo ali que vai causar doença. Então, como eu falei, muitas vezes é crescimento de caruncho, de inseto, então visualmente você já vê que não está legal. Então, esses produtos são menos problemáticos. Às vezes você consegue ainda vencer, mas você consegue consumir ainda com, sei lá, uns 10 dias. Estou colocando aqui um prazo hipotético, tá? Mas aí Sim. observar mais essa questão de como está o alimento, né? Então, ele está com algum cheiro, né, alterado, ele está com fungo, né? Cresceu alguma coisa ali. Então, começar a observar também essas coisas, para a gente Professora, se uma dúvida. resguardar, mas Sim, uma pode dúvida. falar. A Gabriela perguntou, voltando à questão do arroz, se eu lavo o arroz, eu tiro o nutriente dele? Eu até vi a pergunta dela aqui, e faz sentido, Gabriela. O que que acontece? Quando a gente lava, né? Existem alguns nutrientes, principalmente vitaminas, que a gente fala que são hidrossolúveis, que elas são solúveis em água. Né? Então, a partir do momento que eu lavo, eu posso ter um pouquinho de perda, né, dessas substâncias que têm afinidade com a água, que vão embora junto com a água, tá? Mas o que que acontece? No próprio processo de cozimento do arroz, muitas dessas vitaminas hidrossolúveis, né, que vão estar presentes na água, muitas vezes elas também já vão ser perdidas. Tá? Então, o processo de lavagem em si, ele não vai ter um impacto tão grande em termos de redução de nutrientes, no caso do arroz, não. Tá? Mesmo que tenha um pouquinho de perda, né, no próprio cozimento a gente já teria também essa perda.
Ok. Abraço para o José Augusto, professor João Carlos também da ESH, que está nos acompanhando. Professora, uma dúvida. Isso eu já ouvi várias vezes, sei, mas eu queria ressaltar. Lata amassada, pego ou não? Uma Não. latinha de ervilha de milho Enquanto eu estava amassada. falando da história da validade, eu até lembrei disso aqui das latas, que é uma coisa que a gente precisa observar também. Lata, né, produtos enlatados em geral, primeira coisa que a gente tem que olhar é se a lata está íntegra, né? Então, se não houve nenhum processo de amassamento, por quê? Nesse processo de amassamento, duas coisas principais, né? Uma que a gente tem um verniz dentro da lata, né? Normalmente tem um verniz comestível que vai proteger do alimento entrar em contato com o material da lata, né? Com o material metálico. Porque muitos alimentos, né, desses em conserva, que vem em lata, eles são mais ácidos, né? Então, eles podem corroer o metal e começar a transferir, migrar, né, metal para o alimento, metal da lata. Então, a gente tem um verniz que cobre internamente essa lata para evitar realmente essa corrosão, né, pelo alimento. E quando a lata amassa, né, muitas vezes esse verniz se rompe lá dentro, né? Então, eu começo a entrar, né, em contato a lata e o alimento, e aí eu posso começar a ter transferência de metal para o alimento, tá? Um processo corrosivo ali dentro. Muitas vezes a gente compra a lata e vê que ela já está meio enferrujada, né? Que houve, às vezes, um processo ali de corrosão acontecendo. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, lata estufada, extremamente problemático. Então, esses produtos enlatados, a gente tem um problema de saúde relacionado com eles, que é devido a uma bactéria que chama Clostridium botulinum, né? Então, vocês já devem ter, alguns já devem ter ouvido falar. Esse Clostridium, essa bactéria, ela causa o botulismo, né? Que é uma doença extremamente grave e muitas vezes letal, né? Então, porque a toxina do botulismo, né, ela em doses muito pequenininhas, que é uma toxina que essa bactéria produz, ela já leva a quadros muito graves, né, de intoxicação. Então, e normalmente ela cresce em ambiente onde não tem oxigênio, então ambiente fechado, como na lata, tá? Então, você observou que a lata está estufada, né, a tampinha dela está estufada, ou ela está estufada, não está o normal, não compre. Ou se você já comprou e está na sua casa, jogue fora. Né? É o mais adequado a se fazer para prevenir realmente. Não, às vezes pode ter o estufado por outro motivo, mas na maioria das vezes pode ser por causa do botulismo mesmo, né? Da bactéria. Ok. A Então, Anne, esses dois cuidados. a minha amiga Anne Franz, psicóloga, está falando que as dicas são muito importantes, realmente, Anne. São dicas muito importantes e que geralmente passam despercebidas, né, no dia a dia da gente que está manuseando alimento, né? Muita coisa que você falou, professora, É. eu desconhecia. Uma pergunta que veio aí, é interessante eu deixar o feijão de molho antes de cozinhar dentro do vinagre, mas a senhora já falou antes que o vinagre não tem esse efeito de limpar, né? Então, como que eu poderia lavar o Não. feijão? Eu acho que é por isso, não O sei. vinagre, ele não tem o efeito de sanitizar, né? De eliminar 100%, né? Ali, ou grande parte das bactérias presentes. A história de deixar de molho, né? A gente deixa todas as leguminosas de molho, feijão, grão de bico, lentilha, e as leguminosas em geral, porque elas têm, né, na composição delas, substâncias que a gente chama que são antinutrientes. Ou seja, eles atrapalham a absorção dos nutrientes que a gente precisa. Tá? Então, entre eles a gente tem os fitatos, né, que estão presentes aí nessas leguminosas. Então, a gente deixa de molho para que a gente consiga remover, né, a grande parte desses antinutrientes que vão atrapalhar a nossa absorção e vão causar gases. Né? Então, muita gente reclama, eu comi feijão, né, comeu às vezes uma feijoada, uma coisa, e ficou, né, passando mal por causa do excesso de gases. Então, esse excesso de gases está associado a essas substâncias. Então, a gente deixa de molho por causa desses dois motivos. Um, por causa dos antinutrientes, e dois, por causa dessas substâncias que causam gás. Sei. O que acontece com o vinagre nesse caso, né?
a gente adicionar o vinagre, a gente vai abaixar o pH, né? A gente vai aumentar a acidez do líquido que está ali no feijão. Por um lado, isso pode ser um pouco protetivo, né? Assim, se eu abaixo o pH, né? Se eu torno o meio um pouquinho mais ácido, eu consigo evitar algumas bactérias de proliferarem ali, porque elas têm um pH ótimo de crescimento. Então, se eu jogo isso um pouquinho para mais baixo, pode ser que eu consiga evitar que essa bactéria prolifere ali naquele período de molho que geralmente é longo, né? Para o feijão a gente recomenda deixar umas 12 horas de molho na água, né? Ah, tá. Então, se estiver numa temperatura muito quente, né, muito elevada, né, um dia quente, e às vezes o feijão já vem com a própria contaminação natural ali na superfície, isso pode se desenvolver, né? Então, ou eu posso deixar na geladeira, ou essa história do vinagre, né, também poderia reduzir um pouquinho a proliferação. Não é que que o vinagre vá matar, né, o micro-organismo, ele só vai reduzir a velocidade de multiplicação deles. Interessante aqui a presença, núcleo Ganapati. Não sei, deve ser algo da faculdade também, professora, não sei. A Não, senhora não, é o fala, núcleo de yoga conhecido meu. ah, que legal! Bem-vindo. Muito legal. Professora, olha, está quase chegando o fim o nosso tempo de live, porque a gente só tem 1 hora, daqui a pouco vai cair. Uhum. Mas eu vou, por exemplo, eu estou com um produto aqui na minha mão, não vou mostrar a caixinha, né? Mas a senhora falou para a gente olhar sempre a embalagem, para ver que produto que tem ali. Só que a gente percebe que muitas vezes tem nome de produtos assim que a gente não sabe nem para onde vai. E aí, a gente tem que pesquisar, saber. Na Outro dia eu fui no verdade, supermercado, a mulher estava comprando uma mussarela e ela estava muito cautelosa, olhando que produto que vinha numa, que produto que vinha na outra. Eu falei, gente, como essa mulher é cuidadosa. Mas aí você vê, por exemplo, um produto que está lá e você não sabe nem para onde vai, né? E aí? Como é que a gente faz? o problema é esse, né? Porque muitos dos aditivos que a gente tem na indústria de alimentos, né? Os consumidores não conhecem, né? Não sabem nem o que são. Às vezes vem só, até muitas vezes vem só o código, né? Do aditivo. Então, por exemplo, emulsificante, aí eles colocam lá INS, que é o código, tal. Né? Então a pessoa às vezes nem sabe o que que é realmente. Sim. Eu não sei se tem uma amiga minha nutricionista que eu vi que ela entrou, não sei se ela tá aí ainda, né? Mas ela Professora, e até a posta letrinha? bastante. Tem que ter uma lupa para ler isso aqui, ó. É, Eu, na minha idade, nem com óculos eu não estou lendo. Além de você não saber o que que é, a letra é minúscula, né? a letra é minúscula. E assim, existe, na verdade, um padrão de letra mínima que tem que ter, né? Para Sim, algumas coisas. Mas tem coisas que é permitida até 1 milímetro. Eu penso, 1 milímetro é muito pequeno. E muito meu pai, pequena. ele reclama disso. Ele fala, eu não olho mesmo não, porque eu esqueço de levar o óculos, às vezes, para o supermercado. Então, nem a validade, às vezes, ele olha, né? Então, isso é um problema, realmente, né? E essa questão dos aditivos é difícil mesmo, porque na maior parte das vezes o consumidor ele não vai saber nem o que que é. Aí eu tava Sim. falando da nutricionista, não sei se a Letícia tá aí ainda, né? Amiga minha, eu vi que ela entrou, não sei se ela tá. Mas eu vejo que ela sempre posta muito isso, né? Assim, da gente ficar atenta a essa questão do rótulo, assim, quanto menos ingrediente na lista de ingredientes, melhor, né? Sim, Então, quanto maior a lista de ingredientes, geralmente pior, assim, em termos de saúde, né? Mais aditivos eu tenho ali, né? sim. Então, ela sempre fala isso, né? Assim, olha para a lista, quanto menos ingredientes tiver ali, né, melhor, ela brinca assim. Melhor. Mas assim, na indústria, muitas vezes a gente precisa, né, usar desses artifícios de alguns aditivos para ter um processo de conservação também melhor, né? Para que aquele produto tenha uma segurança maior para o consumidor, enfim. Né? Então, nem sempre a gente consegue fazer um produto 100% sem aditivos, né? Mas é uma Sim. busca constante da indústria isso também. Professora, olha, foi muito bacana a nossa entrevista, esclareceu muita dúvida. Vou fazer mais vezes, viu? Porque o pessoal adorou Vamos, aqui, ó, né? Foi bem ó, interativo.
Tá Eu faltando me coloco à segundos disposição, aqui. Eliane, Hã? caso você queira falar um pouco mais desse processo de como guardar o alimento congelado, como a gente pode, Ótimo. porque não deu tempo da gente falar isso tudo. Então, se Sim. você quiser, a gente pode marcar uma próxima, sim, tá? Tá. Que a Então, um gente beijo, tchau, que conversa tá acabando. direitinho. Te Vamos marcar sim, a agradeço. gente vai se falando pelo WhatsApp. Muito obrigada Tá mais uma bom. vez.